Ei, professora, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com você. Eu irei iniciar a apresentação do nosso trabalho referente ao nosso seminário. O nosso grupo está composto por mim, Eleni, a Bruna, Maria Eduarda e a Vívia. Em nosso trabalho, iremos apresentar alguns conceitos referentes a um ambiente hipersalino. E também iremos abordar alguns conceitos químicos que estão interligados à geologia e aos processos químico e geológico. O nosso trabalho tem como tema características geoquímicas dos sedimentos de um ambiente hipersalino artificial. A geoquímica dos sais e nutrientes encontrados em salinas solares e está associado às características hidrodinâmica e biológica. A geoquímica, ela aborda ao estudo geológico, que envolve os estudos da composição química da Terra e de outros planetas, como processos químicos e reações, e a composição das rochas, solos, dos oceanos e dos ciclos de matéria e energia, que transporta seus componentes químicos. As salinas solares são encontradas em zonas tropicais e subtropicais. As salinas, geralmente, elas ocorrem em regiões com forte insolação, com um sol bem forte, em solos argilosos. Esses solos, eles favorecem a impermeabilização do terreno. Isso facilita a precipitação dos sais, o nosso cloreto de sódio. Uma característica também muito importante é a característica climatológica, que é a presença de fortes ventos. Esses ventos fortes, eles aceleram a evaporação da água do solo. Uma característica também muito importante é a característica hidrodinâmica, que traz o conceito de força, velocidade e aceleração, que atua sobre os líquidos em movimento. Os cálculos hidrodinâmicos levam em conta as propriedades dos fluidos, da pressão, da densidade e da temperatura. Iremos falar um pouco da salina Miramar. A salina Miramar está localizada na cidade de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Nas salinas solares do Miramar, a água do mar é captada diretamente do Oceano Atlântico. Essas águas abastecem os tanques das salinas, que são evaporadas naturalmente pelo solo e pelo vento. Ao passar pelos tanques da salina, a água ganha concentração até virar uma salmoura. Quando a salmoura atinge saturação com o cloreto de sódio, a água é transferida para a cristalização, onde os cristais de sais se precipitam. A concentração de sais em cada evaporador é mantida aproximadamente constante ao longo do ano todo. Este sal cristalizado é posteriormente colhido, lavado para retirada das impurezas e estocado em pilhas, ficando então pronto para o beneficiamento. A salina Miramar tem um enorme volume de produção e é fonte
de todos os produtos distribuídos pela Dossal. A Dossal, ela conta com 2.000 hectares. Ela foi projetada e construída com tecnologia francesa e está entre as mais modernas do mundo. Não é à toa que a Dossal é uma das maiores em manufatura de sal refinado e moído ou para churrasco, que é distribuído em todo o Brasil e é assegurado pelo selo de qualidade da Dossal. Nessa imagem, podemos observar uma grande quantidade de salinidade. Nessa outra imagem, podemos observar os tanques de decantação, não só um, mas vários, onde se encontra um grande depósito de sal, onde o meio de extração para a retirada do sal é um meio mecanizado, utilizando maquinário e correias transportadoras. Neste mapa, podemos ver os pontos amostrais da salina Miramar, que são classificados em 3 partes diferentes. Aqui vemos o mapa do Rio Grande do Norte, que mostra mais especificamente a localização da zona saleira. O artigo teve como objetivo caracterização geoquímica e textual com amostras de sedimentos coletados em 3 evaporadores com salinas diferentes. O estudo realizado sobre esses parâmetros busca contribuir com uma melhor compreensão da variação das concentrações geoquímicas destes sistemas artificiais utilizados na produção de sal. Na salina Miramar, a água do mar é utilizada como matéria-prima, um recurso renovável e inesgotável, que é captada do rio Mossoró e bombeada para dentro de uma sequência de evaporadores, onde a evaporação solar aumenta gradativamente a concentração de sais, até o ponto em que a salmoura está saturada de cloreto de sódio. A partir daí, a salmoura é transferida para os cristalizadores, onde a precipitação do sal ocorre antes de haver a cristalização dos sais que possam contaminar o produto. Todavia, observa-se que a partir do modo de exploração e colheita de sal marinho, as salinas brasileiras estão classificadas em artesanais e mecanizadas. As salinas artesanais são pequenas, com uma superfície média que se divide em tanques evaporadores e cristalizadores. A colheita do sal é feita manualmente. Neste sistema, a água do mar é captada por pequenas bombas, seguindo a salmoura pelos canais por gravidade para os tanques. Quando há ocorrência de desníveis topográficos, é necessário o uso de bombas artesanais de captação, do tipo catavento. As salinas, de vários tanques diferentes e salinidades diferentes, são misturadas constantemente, e por isso essas salinas não possuem gradiente definido de salinidade em cada evaporador. É comum uma salmoura do final de circuito ser introduzida nos primeiros evaporadores para incrementar a salinidade de toda a salina, aumentando a temperatura da água e provocando mais rapidamente a precipitação do cloreto de sódio. A colheita ocorre durante a estação seca, artesanalmente, utilizando pás e carros de mão. A lavagem e o armazenamento são feitos em cooperativas de pequenos salineiros. As salinas mecanizadas é o método mais atual e comum para a extração do cloreto de sódio marinho, destacando-se entre várias a salina Miramar. Essas salinas apresentam um conjunto de tanques dispostos em série, rasos e interconectados, que provocam uma evaporação gradual da água do mar. Depois da precipitação do cloreto de sódio, as salmouras que ficam costumam ser desaguadas e enviadas ao mar para evitar a contaminação do cloreto de sódio pela precipitação dos sais amargos, que são cloreto de magnésio e potássio, os brometos de sódio e de magnésio e o sulfato de magnésio. A pesquisa, ela tinha objetivo a determinação dos parâmetros de pH, cálcio, carbono, nitrogênio,
fósforo total, matéria orgânica e granulometria. Foram retiradas 3 amostras. Diante dessas 3 amostras, a gente tinha 3 perfis. O perfil 1 ia de 0 a 5 centímetros de diâmetro, o 2 de 5 a 10 e o 3 de 10 a 15. Primeiro foi realizada a análise granulométrica. Nessa análise, a gente vai ter o silt, a argila e a areia. Observou a predominância do silt sobre a argila e a areia. O silt é um fragmento de mineral ou rocha menor que a areia fina e maior que a argila. Daí foram realizadas as outras análises, ao de cálcio, de pH, nitrogênio total, fósforo total, carbono total e matéria orgânica. Diante das análises, eles construíram uma tabela para determinar os valores de cada parâmetro encontrado nos perfis e nos pontos coletados. Diante das análises, a gente teve os resultados, onde a salina Miramar apresentou os maiores teores de carbono e matéria orgânica nas amostras analisadas, possivelmente derivados da fonte de captação estuariana, que é a zona de transição entre rio e mar, conhecido também como mangue. O carbono, o nitrogênio e o fósforo total apresentaram concentrações sempre superiores nos evaporadores, com salinidades entre 70 e 120 gramas por litro a menos 1. Ou seja, as concentrações de nutrientes apresentaram uma saturação a partir do aumento da salinidade. Também se teve que os valores de nitrogênio e fósforo totais foram mais elevados que os obtidos em salinas da Índia. Uma explicação para isso é que os elevados valores de nutrientes das salinas brasileiras são explicados pela granulometria dos sedimentos, onde as indianas apresentam sedimento arenoso, enquanto as salinas do Brasil apresentam sedimentos majoritariamente silto-argilosos. Verificou-se a presença de altos teores de fósforo total, nitrogênio total, carbono total e matéria orgânica nas amostras analisadas do evaporador 2, com salinidade de 70 gramas por litro a menos 1. Mais especificamente no perfil B, que pode ser devido à concentração por evaporação da água. Também não se descarta a influência das aves aquáticas, que são frequentemente encontradas em grandes números próximos a evaporadores, pois seus excrementos podem também aumentar a carga de nutrientes das salinas. A análise aplicada demonstrou que é possível identificar, a partir de estudos geoquímicos, que a mesma unidade hipersalina apresenta variações em relação ao padrão de acumulação de nutrientes nos sedimentos, sendo possível distinguir 3 setores com características distintas, principalmente em função da salinidade. E dentro dos diferentes perfis analisados, verificou-se que as maiores concentrações de nutrientes foram predominantemente identificados nos sedimentos de superfície, com a salinidade de 70 gramas por litro. Portanto, pode verificar que uma salina atua potencialmente como um ambiente de acumulação de nutrientes, em virtude de funcionarem ao longo de todo o ano captando a água eutrofizada dos estuários, ao reterem parte desses nutrientes, impedindo-os de contribuir com o processo de eutrofização nas zonas costeiras. Esse serviço ecossistêmico deve ser considerado em função de crescente preocupação com a eutrofização nessas áreas, seguida de todos os efeitos danosos que esse processo pode acarretar. A eutrofização é um fenômeno que acontece naturalmente, porém, com a ação humana, provoca danos graves no ambiente aquático, tais como mortalidade das espécies que ali vivem e proliferação de algas e cianobactérias que podem produzir substâncias nocivas à saúde. Sendo assim, mostra-se que a geologia e a química têm uma ligação direta e muito importante. Como exemplo, a geoquímica, que é responsável pelo estudo das características químicas da Terra e utiliza suas leis para entender os processos que governam a abundância e distribuição dos elementos, seja na água, no solo ou no ar.